meu querido, fala, minha querida. Eu sou a professora Ariane Budic, professora de língua portuguesa e redação aqui da Nova. E neste vídeo eu vou ensinar como estudar língua portuguesa para concursos. Sério isso, prof? Você vai explicar tudo? Por onde começar? Como se organizar? Isso mesmo. Então, este vídeo vale tanto para você que está começando agora a sua caminhada no mundo dos concursos, quanto para você que já tem uma certa aí trajetória e mesmo assim profere ainda a seguinte frase: eu odeio português, eu não consigo aprender, já tentei estudar e não deu certo. Acalma o seu coração, que eu vou explicar já já por que é que você criou esse bloqueio aí, levantou esse muro entre você e a língua portuguesa. E nós precisamos derrubar esse muro aí e fazer com que você segure na mão da linda e maravilhosa língua portuguesa. Por quê, gente? Porque português é matéria básica. Vocês sabem, português é cobrado em praticamente todos os concursos, não importa o cargo, não importa o nível, se é nível médio, se é nível superior, se é nível fundamental, não importa a área, se é carreira administrativa, se é tribunal, se é carreira policial, sempre tem português nas provas. E o português, ele não aparece assim com uma questão, duas questões, não. O português às vezes aparece até com mais de 20 questões nas provas. Por isso, mesmo sendo uma disciplina cobrada na parte de conhecimentos gerais, é uma disciplina que sim, é determinante para a sua aprovação. E essa dificuldade que você, que já estudou em algum momento e não conseguiu aprender, sente, ou até mesmo você que acabou de começar e não sabe como fazer, porque, prof, eu pensava que o português da escola era o suficiente para passar em concurso, mas eu já percebi que tem muitas aulas de português aí nas páginas, tem muitas aulas de português por aí, tem muitos conteúdos pelo que eu olhei no edital e parece que não é a mesma coisa, parece que não vale de nada. Sabe por quê? Porque essa dificuldade que você encontrou, que você tem, não é só sua, e sim da maior parte dos candidatos. Por isso que quando você consegue criar realmente um amor, um carinho e entender os conteúdos, as regras de língua portuguesa, você salta lá nas classificações e realmente tem um rendimento totalmente diferente. Então, fica aqui comigo que a prof vai passar para vocês, no decorrer dessa aula ainda, uma ordem, a ordem certa de estudar os conteúdos de língua portuguesa para você estudar de maneira progressiva. Antes eu quero destacar para vocês o seguinte: tire da sua cabeça que você precisa estudar loucamente português e que um dia da semana você só vai estudar português, manhã, tarde, noite. Não faça isso. Principalmente se você começou a estudar antes da publicação do seu edital, né, do edital, do concurso que você tem como meta, que você sabe que nós teremos essa disciplina. Você vai estudar de maneira progressiva, vai avançando para você ir calibrando o seu cérebro e ir assimilando os conteúdos, tá? Quanto, prof, então seria o ideal? Vamos pensar em uma situação de antes de edital. Estude português de 1 a 1h30 por dia. Depois, prof, que o edital for publicado, eu preciso estudar também? Precisa, mas acalma seu coração aí que a prof já vai passar algumas indicações. Crie um hábito de leitura e não fique somente assistindo às videoaulas, tá? Só com a prof explicando para você a teoria do que é substantivo, do que é verbo, do que é crase. E sim, mesmo que seja um estudo inicial, tente resolver exercícios. Teste, realmente, teste-se, ok? Beleza, prof, eu devo olhar o edital do meu concurso quando for publicado? Lógico, obviamente. Se você já tem uma noção de qual é a banca que será a organizadora no seu concurso, você já sabe que aquela banca, quando você faz um mapeamento, olhando todas as provas anteriores até mesmo do seu concurso específico, ou provas anteriores que ela tem aplicado para outros cargos em outras provas, você já tem uma noção de quais são os conteúdos que ela gosta de cobrar mais. Então, isso significa que, para muitos conteúdos, você não vai precisar dar tanta atenção assim. Você precisa, lógico, saber o que é, entender, mas fica nisso. Você não vai ficar lá buscando a exceção da exceção naquele conteúdo se a sua banca não tem o costume de cobrar.
É lógico que nós teremos conteúdos que você precisará dar mais atenção. Ah, escutou que crase é um conteúdo muito cobrado, ou escutou que pontuação é um conteúdo muito cobrado, e daí você começa direto assistindo às aulas de pontuação, assistindo às aulas das regras de crase, porque é aquele conteúdo ali que vai ser cobrado pela sua banca. Gente, não há como entender crase e pontuação se você não tem conhecimento em relação a classificações, conteúdos que são considerados básicos dentro de língua portuguesa. Você só entende crase se você tem noção de classe gramatical, se você tem noção de regência verbal, regência nominal. Sabia? Você só entende pontuação, se aquela vírgula pode aparecer ali ou não, se você tem noção de termos sintáticos. E a noção de termos sintáticos, se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, se não é, também precisa do conhecimento lá primário de classes gramaticais. Então, você precisa realmente seguir uma ordem para ir progredindo, tá? Comece por aulas de interpretação e compreensão, para você aprender que interpretar é diferente de compreender, aprender as técnicas de leitura, pegar as dicas. E interpretar e compreender, você precisa treinar, meus queridos, resolver questões de interpretação e compreensão. Na sequência, vá avançando para a parte de fonética e fonologia. Para o que é fonética e fonologia? Ou até mesmo, pode ser que apareça dentro do curso com um grande conteúdo ali chamado ortografia. Dentro de ortografia, nós temos conteúdos relacionados à colocação do hífen, acentuação gráfica e o uso das letras, né? Correto, porque ortografia, escrita correta das palavras, ok? Mas quando a prof falou de fonética e fonologia, eu quero destacar o seguinte ponto, que você só consegue entender bem a acentuação gráfica, se tem ou não o acento agudo ou o acento circunflexo, quando você tem noção do que é um hiato, do que é um ditongo, do que é um tritongo, noção de encontros vocálicos. Por isso que você precisa ter uma noção de fonética e fonologia, uma noção de divisão silábica. Isso é um conhecimento básico, compreendeu? Você vai progredindo, você começa por isso. Esses conceitos, eles vão ser necessários para você realmente saber se aquela palavra é oxítona, é paroxítona, é proparoxítona, em qual é a posição que está, em que posição está a sílaba tônica dela. E daí sim determinar se ela receberá acento ou não conforme a terminação e se é hiato ou se é ditongo, tá? Faz mais sentido quando você trabalha mais para frente, depois que você estuda morfologia, tá? Que é justamente o próximo conteúdo na ordem. Então, próximo conteúdo, morfologia. Dentro de morfologia, nós temos a estrutura, processos de formação de palavras. É um conteúdo que não é cobrado por todas as bancas. Daí a relação de fazer mapeamento do que a sua banca gosta de cobrar. Ok. Posterior aos processos de formação, vale a pena o estudo de classes de palavras. As 10 classes mesmo, gente. Substantivo, artigo, pronome, numeral, adjetivo, verbo, conjunção, preposição, advérbio e interjeição. Entender qual é a função de cada uma das classes gramaticais. O que é um substantivo? Como que eu identifico? E quais são variáveis, quais são invariáveis, em que aspectos elas flexionam, né? Se é em gênero, se é em número, se é em tempo, se é em modo. Então, estudar a parte de morfologia, que é um conteúdo bastante extenso. Passou por esse conteúdo de classe gramatical, já dá para você estudar a parte de colocação pronominal, sabia? Já dá, porque a maior parte das regras de colocação pronominal é justamente o fato de você identificar onde é que está o verbo e quem é a classe gramatical que está ali perto do verbo e do pronome. Porque a maior parte das classes são justamente assim, se tem um pronome indefinido, é tal posição. Se tem um advérbio de negação, é tal posição. E você acabou de estudar classes gramaticais, então vai fazer muito mais sentido, tá? Depois que você passa por essa parte de colocação pronominal, há alguns conteúdos que eu vou deixar para vocês mais ao final como conteúdos que dá para estudar isolado, tá? É legal estudar a parte de sintaxe, tá? E a sintaxe precisa muito seguir a ordem. Primeiro, estudando a ideia de frase, de oração, de período simples, período composto, que são as aulas introdutórias. Depois, estudando os termos sintáticos, os termos essenciais primeiro, sujeito e predicado, depois os termos integrantes e depois os termos acessórios. Depois que você estuda toda essa parte dos termos sintáticos, identificação, a particularidade de cada um, daí você começa a estudar período, oração. Daí estuda primeiro oração coordenada, depois
depois, e todas as suas classificações, e depois orações subordinadas. Nas subordinadas, primeiro estuda as substantivas, depois as adjetivas e, por último, as adverbiais. Prof, eu posso trocar de posição essa questão da classificação das subordinadas? Pode, tá? Aqui, nesse caso, pode. Pode alterar, começar por adjetiva, depois substantiva, depois adverbial. Mas o importante é estudar sempre primeiro as coordenadas e depois as subordinadas. A partir disso que você estudou sintaxe, tem noção geral, daí vale a pena estudar que conteúdos? Concordância verbal e concordância nominal, porque daí você vai saber que o verbo concorda com o sujeito, com o núcleo do sujeito na maior parte das situações. Concordância nominal vai fazer sentido porque você já tem todos os conhecimentos lá de cima da parte da morfologia. Daí sim vale a pena estudar regência verbal e regência nominal, porque você já tem aquele conhecimento básico da transitividade do verbo, se o verbo precisa de um complemento com ou sem preposição. E daí que você estuda quem? Crase, porque crase está totalmente conectado com regência verbal e regência nominal e classes gramaticais. Na sequência, você pode estudar tranquilamente e vai fazer mais sentido o conteúdo vozes verbais, que também é um conteúdo muito cobrado pelas bancas. E aí sim, pontuação, porque a maior parte das regras de pontuação estão baseadas, estão organizadas, relacionadas com a parte da análise sintática. Daí vai fazer sentido, daí você vai quebrar realmente esse bloqueio e vai começar a entender as regras. Por que aquela vírgula pode estar ali, por que aquela vírgula não pode, tá? Por fim, nós temos o grande conteúdo que é muito cobrado nas provas relacionado à área de estudo da língua portuguesa chamada semântica, que está relacionada ao sentido, significação das palavras. Na parte da semântica, nós vamos trabalhar com conotação, denotação, sinônimos, antônimos, as palavras polissêmicas, hiperônimos, hipônimos, homônimos, parônimos. Que, prof, se eu quiser, eu posso jogar semântica lá para cima após interpretação e compreensão? Pode. Você pode jogar lá para cima. Vai fazer sentido para você, mesmo sendo logo no início dos seus estudos, tá? É um conteúdo, é um bloco que eu vejo assim como um bloco quase que independente. Faz mais sentido quando você olha depois de estudar toda a parte de classes gramaticais ali. Faz, porque daí você tem mais informação aqui no seu HD, mas dá também para estudar como um conteúdo inicial, beleza? Conteúdo variação linguística, que não é cobrado por muitas bancas, também é um conteúdo que é isolado, tá? Que você pode estudar em separado. Conteúdo tipologia textual e gêneros textuais. É um conteúdo que a prof não destacou no comecinho aqui, mas você estude, tá? Vai ser melhor, vai ser mais proveitoso se você estudar tipologia e gêneros textuais logo após estudar interpretação e compreensão. Por quê? Porque quando você entende quais são as características da tipologia narrativa, quais são as características da tipologia dissertativa, quando você entende o esquema, a estruturação de uma dissertação argumentativa, você consegue compreender e interpretar melhor o texto, porque você sabe certinho que uma dissertação argumentativa tem tese, tem argumentos, esses argumentos podem ser exemplos, podem ser causas, podem ser consequências, facilita depois a resolução de questões que cobram especificamente, que cobram sobre, interpretação e compreensão, e lógico também para você acertar as questões que cobram tipologia e gênero textual, tá? Mas é um conteúdo que dá para estudar mais abaixo. A minha indicação é estude junto lá, porque você vai perceber que você vai dar um salto. A tua capacidade de compreender e interpretar vai melhorar muito, tá bom? E deixo também como um conteúdo isolado tipos de discurso, tá? Tipos de discurso que também é cobrado pelas bancas, também dá para ser estudado aí em isolado. O essencial é você estudar sempre depois que você tem noção de tempos verbais, tá? De tempos e modos verbais. Se você não tem noção de tempos e modos verbais, você vai ter muitas dificuldades se começar estudando, tipo lá, como um dos primeiros. É melhor estudar depois de já ter a noção de verbo, da classe gramatical verbo, ok? Prof, e coesão e coerência? Coesão e coerência, meus queridos, é um bloco de conteúdo, digamos assim, que é cobrado por todas as bancas e que eu vejo como isolado, mas ao mesmo tempo muito conectado com tudo que foi estudado anteriormente. É o tipo de aula que você precisa assistir para ter a noção dos conceitos que nós apresentamos para vocês, mas é algo que você precisa
todos os dias treinar um pouquinho também, igual a parte de interpretação e compreensão, porque quando nós falamos de coerência, é a lógica textual, é se aquilo faz sentido. Então, qualquer informação pode ser usada ali, né, para ser considerada coerente ou não coerente no determinado contexto. E coesão é a amarração das informações no texto. Então, as relações coesivas podem ser inúmeras também, por isso você precisa treinar. Mas, já destaco, coesão faz muito mais sentido para você quando você tem noção de classes gramaticais também, tá? Então, não é um conteúdo totalmente isolado. Ok, meus queridos? Espero que esse vídeo tenha ajudado e que agora você siga realmente essa orientação da prof, porque eu sei que você sim, se seguir essa orientação, ir progredindo de um nível mais básico do conteúdo mais básico para o conteúdo mais avançado, você sim sentirá que está aprendendo e perceberá, tá? O seu progresso realmente na hora que você for resolver os exercícios, porque a sua taxa de acertos vai aumentar e muito, tá? Então, convido você a conferir os próximos vídeos dessa série, que a prof vai deixar aí dicas para vocês de interpretação e compreensão, dicas de estudo em relação às classes gramaticais e muitas outras mais, tá bom? Vem, confira essa série, siga as instruções que a prof está passando aqui, que eu sei que você vai sim sentir diferença, tá bom? Espero vocês aí em outros vídeos, em outros momentos, em outras aulas. Beijos e até!